Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal dos Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Esperamos que vocês estejam com saúde e com firme vontade de entender um pouco mais do Evangelho, tornando-nos mais sábios ao enfrentar os obstáculos de cada dia e fazendo a nossa vida um pouco mais feliz. Vamos elevar o nosso pensamento aos bons espíritos, pedindo que aumentem a nossa compreensão para as palavras do Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos começar o capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Esse título nunca foi tão atual nesses dias em que o mundo está em crise de transição. Estamos vendo e vivenciando tantas situações que nos levam a refletir sobre os valores e qual o nosso verdadeiro propósito de vida. Para começar, trouxemos o item 6 do capítulo 3 do livro A Gênese, que nos explica o porquê das aflições que estão na origem do bem e do mal. Os males que dão origem às aflições, mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das calamidades que essas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo mais forte, da maior parte das enfermidades. Deus promulgou leis plenas de sabedoria, tendo como único objetivo o bem. Em si mesmo encontra o homem tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há de duvidar que se pouparia aos males agudos e viveria ditoso na terra. Se assim não procede, é por causa do seu livre-arbítrio. Sofre então as consequências do seu proceder. Nunca na história da terra ficou tantos dias sem guerra em algum lugar. E isso devemos ao Covid, onde o homem viu a necessidade de cuidar um do outro, é maior do que as disputas pelo poder. Não estou fazendo apologia à pandemia, estou querendo ressaltar a sabedoria divina ao nos mostrar que o verdadeiro propósito da vida é o amor. Emmanuel, no livro Espírito de Verdade, no capítulo Aflige-te, diz que aflige-te com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueces-te, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueces-te, entretanto, dos que jazem detidos em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Afliges-te em casa porque alguém não te fez o prato de tua preferência. Esqueces-te, todavia, dos que varam à noite atormentados de fome. Afliges-te com a travessura do filhinho desajustado. Esqueces-te, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos num leito de hospitais. Afliges-te com tantas vezes por bagatela. Fita, no entanto,
a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. No item 3 do capítulo 5 do Evangelho, ele fala sobre a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer em uma vida futura. Sem a certeza do futuro, os ensinamentos não teriam sentido e, bem mais do que isso, seriam um contrassenso. Mesmo com certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Trouxemos um adendo de Kardec que explica essa situação. Compreender a necessidade de sofrer para ser feliz é uma consequência da localização dos níveis morais dos espíritos encarnantes. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 3, nos leva a perceber esses níveis como mundos internos. Podemos aferir dessas realidades o enunciado feito pelo capítulo 5, passando pelo capítulo 4, renascendo o mesmo espírito de volta, depura-se e, através da depuração, encontra a felicidade que almeja. Ou seja, realiza o crescimento moral que o recoloca o seu ser diante das circunstâncias íntimas, mundos interiores, superiores. Essa consciência dos mundos que irá habitar, essa presciência do sofrimento, pois sabe que esse sofrimento é um instrumento nas mãos do artista a fazer dele uma obra moral e espiritual de eterna beleza. Continuando o Evangelho, entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele, necessariamente, deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida têm uma causa, e sendo Deus justo, essa causa deve ser justa. As vicissitudes da vida são de dois tipos. Ou, se preferirem, possuem duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm causas na vida presente, e outras fora desta. Voltando à fonte dos males terrestres, reconhece-se que grande parte deles é consequência do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Aqui, gostaríamos de falar de um segundo adendo de Kardec, que diz: a doutrina espírita lança um conceito que reformula alguns níveis de cultura do ser espiritual e abate com o egoísmo. Esse paradigma chama-se responsabilidade pessoal. A quem responsabilizar pelos nossos sofrimentos, senão a nós mesmos? Com essa resposta, o velho homem, curvado sobre o peso das suas indignidades, não sabe como refazer os seus caminhos e, vencido por zonas íntimas de remorso, esconde-se sobre um processo psíquico deformador. Passa a se ver como vítima do mundo e das circunstâncias. A partir dos ensinos deste capítulo, não podemos mais acusar a providência divina por nossos males. Ao contrário, o paradigma da responsabilidade pessoal nos níveis da história íntima desvela para o espírito a realidade. Ele é sujeito à sua história e, portanto, pode mudá-la. No livro Jesus, Modelo e Guia da Família de Alírio Cerqueira Filho, no capítulo Família e Consciência, o autor faz uma análise transpessoal da parábola da Grande Ceia,
em relação à família. Como a família é a base de toda a sociedade, é fundamental adquirirmos ali um nível maior de consciência, especialmente agora em que as pessoas convivem mais devido ao isolamento social. A parábola da grande ceia está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos itens de 16 a 23, e aborda a importância de praticarmos o dever consciencial, de buscar desenvolver as virtudes que nos conduzem a Deus. Um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: "Vinde que já tudo está preparado." E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: "Comprei um campo e importa vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado." E outro disse: "Comprei juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas escusado." Outro ainda disse: "Casei e, portanto, não posso ir." E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao servo: "Saí depressa pelas ruas e bairros da cidade. Traze aqui os pobres, os aleijados, e mancos e cegos." E disse o servo ao senhor: "Feito como mandastes, ainda há lugar." E disse o senhor ao servo: "Saí pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar para que minha casa se encha." Jesus diz: um certo homem, nessa parábola seria Deus, fez uma ceia, que na verdade são as oportunidades reencarnatórias que temos para desenvolver as chamadas qualidades do coração, as virtudes fundamentais para tornar a nossa vida mais consciente. São elas, simbolicamente, as iguarias servidas na ceia. Todos nós, quando reencarnamos, somos convidados a compartilhar dessa grande ceia, a compartilhar desse convite amoroso para usufruir das iguarias, em que vamos desenvolvendo as virtudes do coração, as virtudes do amor, da caridade, da mansidão, da humildade, da serenidade e muitas outras ao longo da vida. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: "Comprei um campo. Aqui era mais importante ir ao campo do que ir à ceia que o Senhor tinha preparado." E outro disse: "Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Aqui, os bois são mais importantes." E outro ainda falou: "Casei e não posso então ir." Esse terceiro precisava, muito provavelmente, ir para a lua de mel e não poderia aceitar o convite do Senhor para a grande ceia. Os 3 primeiros representam todos aqueles que estão num movimento de auto-engano, voltados para uma vida puramente sensual, materialista e hedionista, em que o que importa, na verdade, é o sexo, o dinheiro, o poder. Enfim, todas as questões utilitaristas e materialistas. Quantos pais se envolvem em jornadas de trabalhos extenuantes para conseguirem recursos para proporcionar, segundo eles, todo o conforto aos filhos? E que são esses confortos, se não o excesso do supérfluo, numa clara inversão de valores? Cansam-lhes proporcionar bens materiais,
gastando o tempo que deveria ser aproveitado para lhes dar o principal, que é o carinho e a afetividade no aconchego do lar. Esses pais preferem negar o convite, como fez o primeiro convidado, utilizando-se do desculpismo, dizendo que fazem tudo pelos filhos, quando na verdade eles mesmos querem desfrutar do supérfluo, que buscam num movimento hedonista, ou seja, para ser feliz tem que aproveitar os prazeres da vida. Quem é o primeiro servo? O amor provacional, que nos convida a passar pelas provações e nos auxilia a desenvolver as virtudes do coração. Deus sempre nos convida amorosamente à prática e desenvolvimento dessas virtudes, pelo conhecimento da verdade, nas várias existências sucessivas, até a eterna felicidade, para nos aproximarmos dele. Segundo Hamed, no livro Renovando Atitudes, Jesus afirmou que as ações impedem os efeitos negativos, quando asseverou: muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas quem pouco se perdoa é porque pouco ama. Ou ainda, o amor cobre a multidão de pecados. O amor é o primeiro servo que Deus nos envia. Devido à ação da subconsciência que ainda nos caracteriza, preferimos uma vida totalmente material, voltada para as questões secundárias, e deixamos de lado o convite do Senhor. Podemos fazer isso? Podemos utilizar o nosso livre-arbítrio para viver de uma forma subconsciente, não indo ao encontro das virtudes necessárias à nossa evolução? Podemos, mas não nos convém agir assim. Porque se não aceitarmos os convites do primeiro servo, o amor provacional, para desenvolver um processo de maior consciência frente à vida, virá o segundo servo para nos convidar. Quem seria o segundo servo? A dor expiatória. Por isso, o segundo convite vem para as pessoas que estão cegas, mancas, surdas ou que, mendigando, simbolizam com a expiação das suas ações contrárias às leis de Deus o mau uso dos recursos divinos numa existência anterior. Muitas das pessoas que estão verdadeiramente num processo expiatório já estão um pouco humilhadas no seu orgulho, um pouco mais amansadas em sua rebeldia. E que quando a expiação é realmente aceita, essas pessoas retornam a partir da dor ao caminho do amor, do qual não deveriam ter se afastado alegando coisas mais importantes a fazer. Todas já haviam sido convidadas pelo servo amoroso, mas como recusaram o convite, receberam o segundo servo, a dor expiatória. Segundo Hamed, a função da dor é ampliar os horizontes para realmente vislumbrarmos os caminhos amorosos do equilíbrio. Muitas pessoas, porém, quando a dor expiatória lhes chega, desprezam o convite, preferindo continuar se rebelando contra a lei maior, a lei do amor, justiça e caridade, que a todo tempo nos convida ao desenvolvimento das virtudes. É comum entrarem num movimento de revolta surda contra tudo e contra todos, principalmente contra as leis divinas presentes na consciência. Nesse caso, surge-lhes o terceiro servo. E quem é ele? O sofrimento. Que, segundo Hamed, o sofrimento apenas nos serve como transporte de retorno ao amor, de onde saímos fruto da fraternidade divina. Percebamos que Jesus diz que o terceiro servo sai pelos atalhos
forçando as pessoas a entrar na ceia. Percebamos que diante da vida temos sempre 3 opções: seguir o convite amoroso, seguir o convite da dor expiatória ou aguardar a chegada do sofrimento. Sabendo, contudo, que esse já não faz o convite, ele nos impõe o caminho de busca das virtudes. Exemplifiquemos isso para melhor entendimento. Imaginemos uma família cujos pais se encontram na condição, recusando o convite do primeiro servo e se esfalfando no trabalho material à cata do dinheiro para o supérfluo, deixando seus filhos por conta de babás, tornando-os, como nos ensina a mentora Joana de Ângeles, órfãos de pais vivos. Os filhos crescendo, sem o carinho e a presença dos pais, vivenciando esse vazio familiar, enveredam pelo caminho das drogas e do sexo desvairado, produzindo muita dor para eles mesmos e para a família. Essa dor é expiatória? Não. Essa dor é o resultado do mau uso do livre-arbítrio dos pais que preferiram investir na vida material a assumir o compromisso de conduzir os filhos de modo mais equilibrado e cristão, ainda com menos recursos financeiros. Os pais serão, por isso, reprovados na prova oferecida, ou seja, há de bem conduzir os filhos na vida. É como se vê muito importante refletir sobre a vida como chamamento ao aprendizado. Primeiramente, ela nos traz um convite amoroso. Se recusarmos o amor, podemos sofrer imediatamente as consequências dessa recusa por não termos nos despertado para a prática do dever consciencial. Porém, depois desse sofrimento imediato, chega-nos, como vimos, o segundo convite, a dor expiatória. A chance de retornar ao amor, de aceitar o convite para a grande ceia, nos é dada pela segunda vez. Mas podemos ainda recusar veementemente. Todavia, o sofrimento, fruto da rebeldia costumais, virá por sua vez, forçando-nos a aceitar o convite. O certo é que ninguém conseguirá fugir ao dever consciencial e de evoluir até a felicidade eterna, pois Deus nos criou com essa destinação. Há uma fatalidade nessa questão no uso do livre-arbítrio. Com ele entramos num processo de construção da felicidade, agora ou muito mais tarde. Apenas essa escolha corre por nossa conta. Os processos de evolução individual e em família ocorrem inicialmente pelas chamadas provações. Essas são feitas de experiências de desafio que devemos amorosamente transformar em experiências aprendizado. As pessoas que convivem conosco em família trazem limitações e qualidades, como nós mesmos as trazemos. É claro que é desafiadora a convivência cotidiana com essas imperfeições. Contudo, a oportunidade do convívio é dada aos componentes da família para que possam se educar pelo amor. Não há família na Terra que não tenha suas provações. A provação, portanto, é um processo de educação pelo amor. Diante de certas circunstâncias da vida em família, aprendemos que amar é trabalhoso e muitas vezes queremos revogar a lei do trabalho. Queremos o amor dos outros para nós, mas não queremos fazer esforços para exercitá-lo. Queremos como familiares pessoas lindas e maravilhosas, isto é, sem defeito.
esquecendo de que nós não somos lindos nem maravilhosos. Da mesma forma como somos reprovados no colégio, quando não cumprimos os nossos deveres, somos convidados pela vida à reeducação pela dor e expiação, quando não acatamos o convite do amor. A expiação, portanto, é decorrente do arrependimento, no qual humildamos o orgulho e amansamos a rebeldia. O arrependimento é um sentimento muito salutar, pois é o instante de reconhecimento dos erros praticados. A expiação não significa necessariamente um sofrimento. É apenas um reconhecimento e um retorno ao caminho correto da vida, à essência do amor. Expiação, etimologicamente, significa tornar é o eixo, puro e sagrado, piar. É trazer para fora a pureza do ser essencial que reside dentro de nós. Quando não buscamos o essencial, ficamos mergulhados na sombra do ego e da ignorância, onde falta a luz. O objetivo da expiação é nos convidar, por meio da dor, a retornar ao amor essencial. Por exemplo, quando alguém é convidado a conviver com inimigos do passado, para que aprenda a amar como irmãos. Isso é muito mais desafiador do que o processo provacional, pois é nesse ambiente em que não se tem possibilidade de afeto num primeiro momento, que pelos exercícios do amor, os seres conquistarão os familiares com quem convivem. Diante das situações desafiadoras, quem tem um movimento amoroso frente à vida, mantém o foco na experiência aprendizado, que a experiência desafio convida, buscando soluções com equilíbrio. É isso que garante uma família mais humanizada, mais condizente com a proposta cristã. Agindo assim, qual será o resultado? O desenvolvimento da sabedoria e da felicidade. É isso que queremos? Com certeza. Mais que adquirir as virtudes, há uma condição de participar da grande ceia, aceitando o convite amoroso do primeiro servo. Para terminar, trouxemos um trecho do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Anges, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que diz: Não desanimes diante da conturbação que envolve homens, sociedades, agremiações e empalidece ideias. Jesus é o mesmo para todos, ensinando-nos com a grandeza do exemplo. Exaltou-se mais quando desprezado. Atestou o amor e a confiança integral no Pai e na sua justiça quando repelido pelos que amava. Trocou de boa mente o sólio resplandecente por uma cruz de ironia e aceitou a cana imunda como caricatura deprimente do cedro, sem todavia ridicularizado fazer-se ridículo, ou desprezado parecer-se desprezível. E ele nada devia. Recorda-o e segue-o. As duas traves abraçadas em madeiro, que receberia sua lenta agonia e colheria na forma de braços sobre a terra o suor de sangue, ele as transformou em símbolo de redenção que continua atual na hora presente, escondidas no imo de cada um, como martírio oculto a atestar a fidelidade e o amor a ele, na incomparável e excelente oportunidade
com que a muitos honra para a felicidade deles mesmos. Vamos agora fazer as nossas vibrações amorosas pelo nosso planeta. Vamos vibrar pelos nossos governantes para que façam escolhas acertadas para ajudar a nação. Vamos vibrar pelos templos de oração, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos agradecer, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos permitiram estar aqui reunidos para aprender um pouco mais como nos conduzir perante as leis divinas. Vamos agradecer ao governante deste planeta, que veio até nós nos ensinar e exemplificar o nosso propósito de vida. E vamos ser gratos ao nosso Criador, que espera de braços abertos nos receber em seu seio amoroso, plenos e felizes. Agradecemos a você que tem estado conosco nesse canal de estudos para maior compreensão de como sermos mais felizes. Muita paz.